Um estudo evangelístico sobre a velhice. Parte 03, dia 14 de junho de 2025. Em segundo lugar, não. A decadência da força por si só determina a velhice de um homem e de uma mulher, assim como doenças e outras casualidades podem enfraquecê-los e definhá-los, mesmo que, em relação à sua idade, ele ainda não tenha atingido o meridiano da vida. Assim, nosso bendito Salvador foi estimado em cerca de 50 anos, João 8,57, quando ele tinha pouco mais de 30 anos, sendo um homem de dores e experimentado no sofrimento. Mas quando nossa força decai pela multidão de anos, então começa a velhice, donde se segue que nem cabelos grisalhos, nem rugas, nem qualquer outro acessório separáveis podem ser uma demonstração de velhice. Ver doença, ou preocupações, ou medos, ou tristeza pode produzir esses efeitos sem qualquer declínio considerável de força ou número de anos. Provérbios 12, 25. A tristeza no coração do homem o faz curvar-se. Aqui o coração se curva como um velho, e isso através da tristeza. E Salmo 6, 7. Meus olhos estão consumidos por causa da tristeza, envelhecem, por causa de todos os meus inimigos. Aqui a tristeza traz a velhice aos olhos. E Salmo 32, 3. Quando guardei silêncio, meus olhos envelheceram. Aqui a velhice é antedada nos ossos pela perturbação da mente. Assim, autores nos falam daqueles cujos cabelos ficaram grisalhos devido à doença e voltaram a ficar pretos com o retorno da saúde. É famosa a história do capitão holandês que, assustado, teve seus cabelos grisalhos no espaço de uma noite. Mas sendo tudo isso anormal e acidental, não constitui velhice. Nem qualquer eclipse ocasional das faculdades internas, a mente, a memória ou a imaginação certamente indica velhice, pois muitos acidentes podem produzir esses efeitos nas pessoas mais jovens, ao passo que a velhice não é incidente à alma. Seus órgãos podem ser enfraquecidos ou mutilados por decadências naturais ou por acidentes violentos, de modo que não podem se esforçar, mas nunca se pode dizer que a alma envelhece, porque sua natureza é imperecível. É aquilo que nunca perece. Nunca se pode dizer que decai. Mas quando o calor natural começa a diminuir, quando nenhum alimento pode suprir suficientemente essa umidade radical no corpo, é quando a faculdade digestiva é enfraquecida, de modo que tanto os sentidos quanto os membros começam a sentir uma decadência. Então a velhice o tomou pela mão para conduzi-lo ao seu longo lar. Seção 3. Agora, quanto ao ano exato em que se pode dizer que a velhice começa, não é tão importante saber quanto é duvidoso fixá-lo. Mas se considerarmos 25 anos como a fase de crescimento da vida do homem e da mulher e calcularmos mais 25 anos como a fase madura ou estabelecida, então a velhice normalmente começa aos 50 anos. E aí, ou por aí, muitos homens e mulheres eruditos a fixaram. E então 25 anos a mais chegarão ao fim da vida da maioria dos homens. Ou os levarão aos 75, uma idade em que, comumente, os homens se tornam completamente fracos e têm um pé na cova. É verdade que não se pode estabelecer aqui um período fixo universal. A diversidade das constituições naturais, ocupações, dieta
exercícios e etc. Dos homens, faz com que a velhice chegue mais cedo para alguns e mais lentamente para outros. Algumas pessoas, devido à felicidade de sua descendência, têm um estoque maior de vitalidade natural ao começar do que outras e, consequentemente, a velhice se instala mais lentamente. As ocupações de algumas pessoas não esgotam ou prejudicam suas funções vitais, tanto quanto as de outras. Algumas pessoas se nutrem de alimentos mais saudáveis e vigorosos do que outras. Em suma, um coração alegre, uma dieta sóbria e exercícios moderados podem adiar a velhice por um tempo, mas ela virá com o tempo. Até mesmo uma casa de pedra acabará por se deteriorar e crescer sem manutenção. Assim como a água desgasta as pedras e as torrentes arrastam a terra, assim tu destróis a esperança do homem. Tu o dominas de uma vez por todas, e ele se vai. Mudas o seu semblante e o mandas embora. Jó 14, 19 e 20. Mas é evidente que existe uma velhice vigorosa. É uma velhice decrépita. Durante a primeira, as capacidades naturais não se deterioraram a ponto de tornar o homem ou a mulher inquieto ou inútil. Abraão era um idoso, Gênesis 18:11, era velho e de idade avançada, Gênesis 24:1. Tinha então cerca de 140 anos, Gênesis 25:8. Era velho e de idade avançada, com 175 anos. Então era muito velho. Amém. Tem continuação. Deus seja louvado, hoje e sempre eternamente. Amém.